Olá, meu nome é Matheus e eu, junto com o meu grupo de CTS, vamos falar um pouquinho sobre como os drones afetam o dia a dia do brasileiro. Bom, para começarmos, vamos falar um pouquinho sobre o que é um drone, quais são suas características e quais são seus usos no dia a dia. Bom, vamos começar do começo. A palavra drone vem do inglês e significa zangão, ou o zunido que as abelhas fazem quando voam. Um drone não é nada mais nada menos do que uma ferramenta para diversas utilidades. O drone é um veículo aéreo não tripulado, também conhecido como VANT. Ele pode ser tanto controlado por um homem, tanto sendo controlado automaticamente. Ele é basicamente, falando de uma forma esdrúxula, um robô voador. Esse aparelho possui diversas funcionalidades, como, por exemplo, atuações na área de agronomia, entregas, serviços bélicos, ou até mesmo só para tirar fotografias e coisas do tipo. Meu nome é Magnus e agora eu vou apresentar o uso bélico dos drones. Como visto na imagem, nós podemos ver que o drone Nauru 1000C foi utilizado pelos militares com dois mísseis como um atacante de longa distância. Com os 60 km de alcance do drone, combinados com os 8 km de alcance dos mísseis, o drone Nauru é um incrível combatente. Nauru, que significa o bravo guerreiro na língua tupi-guarani, é um drone brasileiro adotado pelo Exército em meados de 2022 para o uso bélico. O Ministério da Defesa, ele tem um peso máximo de decolagem de 150 kg, tem mais de 7 metros de envergadura e consegue voar até 10 horas, né? Com a configuração de torreta estabilizada, ou seja, o gimbal com sensores eletroópticos infravermelho. Sim, a grande diferença é que nós estamos acostumados no Brasil a falar sobre drones de vigilância. Nós estamos vendo que existe um acessório a mais. Poderia explicar para a gente? Bem, o Nauru 1000C ele é um drone multipropósito. Pelo fato de ele ser VTOL, ele é muito versátil. Então ele consegue carregar sensor eletroóptico, radar, e agora recentemente a gente começou o desenvolvimento da integração dos mísseis Enforcer, MBDA Enforcer, no Nauru 1000C, ou seja, ele vai ser uma ferramenta capaz de detectar o alvo, calcular e localizar as coordenadas desse alvo, dizer para o míssil onde está esse alvo e disparar e atacar esse alvo. Uma grande curiosidade é que ele não precisa de pista, porque quando nós observamos o Nauru 500, tá, ele é pequeno, compacto, nós podemos despachar, como nós falamos no outro vídeo. Agora, quando eu olho o Nauru 1000C, eu penso, não, e precisa de pista. Não, não necessariamente. Ele foi um produto desenvolvido para ter versatilidade na decolagem de pouso. Então ele é um sistema VTOL, que ele decola vertical, quando está numa certa altura, por exemplo, 50 metros, ele transiciona para o voo horizontal e passa a voar como uma aeronave por até 10 horas. Depois disso ele retorna e pousa como se fosse um multirotor. Multirotor que vocês conhecem muito bem, é muito comum no mercado hoje em dia. Só que, nesse caso, é um sistema de alta potência que faz levantar um equipamento de 150 quilos. Então, quando eu falo sobre o Nauru 1000, significa que eu posso operar com a Força Aérea Brasileira, eu posso operar com o Exército Brasileiro e principalmente com a Marinha em alto mar. Exatamente. Quando você aplica, por exemplo, esse drone, o primeiro cliente desse produto é o Exército Brasileiro. Eu acho que o que mais encantou o Exército é a versatilidade dele. Você pode decolar de um garimpo, você pode decolar de uma clareira de floresta, ou você pode decolar de um heliponto, qualquer lugar. Ou seja, você tem uma versatilidade muito grande de utilização. E um ponto importante, ele é um sistema que ocupa muito pouco espaço. Um container de 20 pés carrega todo o sistema, com 3 aeronaves, 3 sensores, terminais de comunicação, estações de controle. Eu achei que ia falar uma aeronave, falou 3. Um 5 tom carrega 3 aeronaves. Exato. Um sistema, né, uma 5 tom com um container de 20 pés, carrega um sistema completo na Nauru 1000C, né, o que não é normal no mercado. Uma aeronave desse porte geralmente ocupa de 2 a 3 containers. Então aqui nós temos uma aeronave de 10 horas de autonomia que consegue, por exemplo, uma autonomia muito boa, né, porque quando você pega um navio, ele está querendo olhar 100, 200 milhas, né, no entorno dele. Então essa aeronave ela é capaz de fazer isso e com isso pousar e decolar do navio, mesmo que o navio esteja muito distante da costa. Não, concordo. E assim, eu não tenho mais nem o que falar, eu só tenho que concordar. É segredo, se eu chegasse e perguntar, será
muito indelicado falar quando iremos ter um drone 100% brasileiro disparando, mesmo que seja em teste, ou melhor, finalizado? 2024. 2024. Olha, 2024 nós teremos drones totalmente disponibilizados aí para as forças de defesa, no caso das Forças Armadas, né? Exato. Totalmente disponível, operando no Brasil. Então, para você que tem essa dúvida, drone armado, possibilidade nós temos, realidade 2024. Exato. Como é que nós encontramos a empresa na internet? www.xmobots.com, XMOBOTS. Então não esqueça, vamos procurar na internet. Existem também drones focados na área da agricultura, como por exemplo o Agras DJI T10. Esses drones têm foco principalmente em monitorar as lavouras, fazer aplicações de insumos, controlar boiadas e até mesmo fazer previsões de temporais ou de previsões de produção da lavoura. Bom, mas como esses drones de fato trabalham na área da agricultura? Esses drones eles possuem diversos sensores e métodos para fazer essas medições e saber quando, por exemplo, a lavoura, contar quantos animais tem por alqueire, por hectare. Eles sempre liberam insumos e fertilizantes na plantação e nas lavouras, com o intuito mesmo de auxiliar e ser uma forma mais rentável, mais barata e mais compacta de fazer essa pulverização. No dia 23 de junho, cooperados da Cocaria em Cruz Maltina e região puderam acompanhar de perto uma demonstração de pulverização com o uso de drone. A tecnologia, que é cada vez mais utilizada, traz importantes vantagens na hora de cuidar da lavoura. Fábio, conta pra gente como foi hoje a experiência, conhecer um pouco mais sobre a aplicação através do drone. Foi importante estar aqui, trocar experiências, trocar ideias aqui na unidade hoje? Sim, Thiago, nós tivemos hoje aqui uma oportunidade de ver alguma coisa que a gente estava sabendo que existia, mas que até o momento nós não tínhamos visualizado assim pessoalmente. Hoje teve um grande número de cooperados, que você vê assim um grande interesse do pessoal nessa nova tecnologia, que a gente sabe vai ser muito boa para ajudar o produtor nos seus momentos às vezes mais difíceis, onde você não tem como entrar com máquina. Essa tecnologia vai ajudar, em princípio assim, e outras mais que eu acredito que venham por aí. Maicon, hoje uma oportunidade para o nosso cooperado ver presencialmente aí essa tecnologia que tem sido tão difundida e que tem diversos benefícios em comparação com as outras maneiras aí de se aplicar? Sim, né? O objetivo dessa aplicação, né, além da qualidade que tem essa aplicação, é em torno do amassamento, né? Então você deixa de pisar no milho, na lavoura, né? E é um cálculo que é simples de fazer. Você pega a largura do pneu, calcula a área que ele pode amassar por metros quadrados aí, e em cima disso você pode multiplicar pela área que você tem. Então os ganhos, pensando numa cultura de milho, um exemplo, que é a última aplicação, pode chegar de R$200 a R$250 por hectare de benefício, né? Então é algo que é extremamente aderente, assim, né? Então, ao invés de você entrar com o autopropelido com equipamento pesado e alto, né? Quebrando sua lavoura, você tem essa tecnologia que veio para somar, né? E sem contar também a parte de time de pulverização, né? Então, choveu, você tem que aplicar, não consegue aplicar com equipamento terrestre. É escorregadio, o equipamento pode escorregar, ou nem consegue trabalhar direito. Então já vem o drone com essa tecnologia que faz essa parte aí para suprir a necessidade da cultura no momento, né? Ele chega a aplicar em torno de 30 a 40 hectares. Vai depender um pouco também da topografia do terreno, isso ajuda muito. Se não tiver muito obstáculo, como fio, árvore, porque fio você tem que deixar aí em torno de uns 10 a 15 metros, por causa que ele dá interferência no drone, porque é tudo peça eletrônica. Mas a eficiência dele de aplicação dura em torno de 30 a 40 hectares por dia. Mas aí tem o drone que é o T16, que é um drone maior, que tem a capacidade de 16 litros.
ele já faz bem mais área do que esse. Aí tem o de 20 litros, que a capacidade dele é bem maior, chega em torno aí de uns 80 hectares por dia. Importante falar para o produtor que está nos assistindo em casa que a aplicação, por mais que seja feita por cima do drone, ela vai completa. Inclusive a gente pôde comprovar isso hoje através daquele papelzinho ali, né, que foi usado para comprovar ali. Papel hidrossensível, né? Então assim, a força do vento da hélice do equipamento, né, ele ajuda a descer as gotículas, né, da pulverização até no bacheiro, né? Então assim, a gente consegue realmente pulverizar a planta por completo, né? Tanto na parte de cima, que é óbvio que vai cair o produto, né, como na parte de baixo, que é onde talvez, dependendo da aplicação do clima, né, é onde está mais concentrado, onde tem mais umidade, onde está mais abafado ali, né, é onde realmente precisa ser atacado. Esses daqui são os papel ultrassensível que a gente colocou no milho para mostrar a eficiência da aplicação do drone. Aqui é a parte do alto, que é a parte de cima do milho, perto do pendão, das primeiras folhas. Essa é a parte médio, que é a parte do meio, e a parte do bacheiro. Então, visualmente vocês podem ver. Essa é a parte do bacheiro, a do meio, as duas são do meio e a da parte de cima do pendão. A diferença do drone é que ele faz abrir a folha do milho e faz chegar ao bacheiro, como vocês podem ver aqui, ó, nos papel ultrassensível. E para o cooperado que está nos assistindo e gostaria de realizar uma aplicação, como que ele faz, Maicon? Então, entre em contato com o DTEC da sua unidade, tá? Conversa com ele, a gente faz uma visita em loco ou faz uma apresentação em loco na propriedade dele, tenta mostrar os benefícios, tenta achar o melhor momento para essa aplicação também, né? E a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida a qualquer momento. Eu sou o Fernando, vou falar um pouco de como os drones também podem ser utilizados na inspeção de infraestrutura governamental. Você pode usar eles como câmera de vigilância mesmo, você pode inspecionar o estado das estradas, pontes, antenas de segurança, um lugar que você precisa ir muito alto, que se demandaria de uma pessoa ter que subir e você acaba gastando muito dinheiro com isso, você utiliza o drone e facilita muito o trabalho. Além da observação, os drones podem ser utilizados de fato para a realização dessas trocas. Inclusive, já é aplicado hoje em dia o uso de drones na troca de lâmpadas em lugares muito altos. Os drones também podem ser utilizados por entregas, por exemplo, grandes empresas como Amazon, FedEx e Uber Eats. A entrega por drone também pode ser muito mais tranquila, como por exemplo, não tem todo o impacto que uma viagem por caminhão teria, uma vez que o drone também não precisa passar por trânsito, ruas esburacadas, como é bem comum aqui no Brasil, e outros. Os drones também podem ser utilizados na manutenção das fronteiras do país, sendo que o Brasil possui uma das maiores fronteiras do mundo, tanto por água, tanto por terra, e o Exército Brasileiro simplesmente não consegue suprir esse tamanho absurdo de terra e água. O Exército Brasileiro realmente não consegue vigiar todo esse espaço enorme que é a fronteira do Brasil. Então a aplicação dos drones seria extremamente útil, uma vez que eles podem operar por até 10 horas, 60 km de distância do operador, e tem uma visão muito melhor do que um carro em solo, e também atinge velocidades de até 110 km por hora. E assim, concluímos nosso vídeo sobre como os drones afetam a vida do brasileiro. Agradecemos sua paciência e agradecemos muito por ter visto o vídeo até aqui. Um agradecimento especial também ao professor Eduardo Sarquis pela oportunidade de estar gravando esse trabalho.